Hoje é o dia de você entender de uma vez por todas como funcionam os dragões no Honor of Kings, mas ó, já vou te avisando de cara, esse não é aquele vídeo que eu vou ficar passando percentual, números, isso e aquilo e blá. Não, eu vou te mostrar de forma efetiva o que fazer com os dragões, quando priorizar os dragões, qual é o melhor dragão para fazer em cada momento do jogo, onde que você solta e várias outras dicas que vão expandir a sua mente, mudar totalmente sua visão sobre o jogo, tá? Então ó, já deixa aquele likezão para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! A primeira coisa que você precisa saber, e aqui não vai ter como fugir da matemática, você vai ter que entender, são os tempos dos dragões. Mas fica tranquilo que isso daqui é molezinha. 4 minutos de jogo, nascem os primeiros dragões, tanto o Tirano quanto o Overlord, e com 10 minutos eles evoluem para dragão sombrio. O Tirano vira sombrio, o Overlord vira sombrio, todos os dois sofrem uma evolução e ficam mais fortes. E também com 20 minutos de jogo, você tem o dragão Tempestade, que é o dragão mais broken e quebrado do jogo, mas a gente fala sobre ele um pouco mais à frente. E no começo também tem uma coisa importante, os dragões de 4 minutos, eles levam 4 minutos para ressurgir, e os dragões após os 10 minutos levam 3 minutos e 30 para ressurgir. Isso aqui tem sinalização no mapa, para você que quer ir um pouco além, que quer ter um pouco mais de controle do jogo, do tempo do jogo, já sabe que tem esse tempo de ressurgimento antes dos 10 minutos e depois dos 10 minutos. Vamos falar sobre os buffs dos dragões, e aqui a gente vai se limitar algumas coisinhas, tá? Eu vou deixar na tela, caso você queira ir mais no detalhe, mas eu vou te explicar como é que funciona. O dragão tirano, que costuma ser o dragão amarelo no seu mapa, independente se está espelhado ou não, ele é o dragão do dano. Ele vai te dar mais dano, tanto para farmar quanto para as lutas, e também vai te dar velocidade de movimento, 10% quando você estiver fora de combate. Então a visão que você tem que ter desse dragão é que ele vai te ajudar em lutas, ele vai te dar um buffzinho a mais, que vai fazer com que seu time fique um pouco mais forte, todos os membros do seu time na hora de lutar, na hora de levar uma torre, toda vez que tiver um confronto em equipe ou confrontos isolados, não importa. Quando você estiver duelando contra o herói e você fez o dragão tirano, você vai estar um pouquinho mais forte. Já com 10 minutos de jogo, o tirano vira tirano sombrio, assim como eu falei pra você, e ele vai te dar buffs mais fortes ainda, né? Então se você já ficava um pouquinho mais forte pra luta, você vai ficar ainda mais se você fizer esse dragão depois dos 10 minutos. Também vai ter a velocidade fora de combate, e ele continua tendo a mesma pegada, tá? Esse dragão aqui é pra quando você quer lutar, quando você quer teamfightar. Ele é o dragão certo pra te deixar mais forte em lutas em equipe. Agora, vamos lá pra cima, ou então, se você tiver espelhado no mapa, não tem problema. Vamos falar do dragão roxo, que é o Overlord, tá? Esse meninão aqui. Esse daqui já é um pouco diferente. Ao invés de te dar bônus para lutas, para pequenos duelos, ele vai te trazer mais pressão no mapa. Porque o que ele vai fazer? Ele vai substituir as duas próximas tropas. Lógico, né? Quando você faz o dragão, quando você pega o buff dele, ele vai substituir as duas próximas tropas por dragões. Então, ao invés de vir onda de minions, vai vir os dragõezinhos ali bonitinho em cada rota, e esses dragões sofrem 50% de redução de dano a torres. Então você já consegue entender que é um dragão muito bom para levar torres. Agora, quando você vai para os 10 minutos de partida, ele sofre essa evolução, ele fica sombrio, ele fica tenebroso, ele fica chavoso. E aí, o que ele vai ter de diferente? Ele vai também trazer esses dragões para as rotas, vai substituir as tropas por dragões, só que aqui você vai ganhar primeiro, né, esses dragões já são mais fortes do que o primeiro, toda evolução de dragão faz com que os buffs que ele dava sejam mais fortes ainda, mas você também vai ganhar a possibilidade de invocar um dragão em uma rota à sua escolha. Lembrando, essa possibilidade fica para quem deu o last hit no dragão dos 10 minutos de jogo. Então ele vai escolher, ele vai ficar com uma habilidade ali no meio, onde ele escolhe em qual rota ele quer soltar. Essa habilidade é muito forte, tá? Essa possibilidade de summonar, de trazer esse dragão pro jogo é muito forte, porque o que ela vai fazer? Ela vai limpar as tropas da rota que você selecionou. Então vamos dizer que você soltou no bot, e lá no bot ele vai passar limpando todas as tropas possíveis, a sua equipe vai ganhar gold, e nessa rota onde o dragão deixou um rastro, você e sua equipe vão ganhar 10% de imunidade a dano. Então vocês vão ficar bem mais bufadinhos, vamos dizer assim, por ir nessa rota, e também vão ganhar 10% de dano a mais em torres. Com isso aqui você já pegou a visão que costuma ser um bom negócio você ir para essa rota onde você soltou esse dragão e ficar lá, porque você vai ter alguns atributos a mais, tá? Isso aqui eu acho que é a visão mais inicial, que você já consegue entender que os dragões roxos são feitos para você levar a torre e colocar pressão no mapa, enquanto os dragões amarelos, os tiranos, eles são feitos para você lutar. Essa é a visão mais inicial possível, só que já tá melhor do que muita gente no jogo que nem entende isso. E a gente tem também o dragão Tempestade. Esse daqui é o grande bichão, tá? O grande boss. Vou deixar aqui no detalhado para caso você queira ver também, mas ele só surge no jogo a partir dos 20 minutos de jogo, e o que você precisa entender dele é que ele é uma mistura de todos os outros, tá? Ele pega várias características do Tirano, várias características do Overlord e faz ser um grande boss. Então ele vai summonar dragões nas rotas que desabilitam torres quando chegam perto delas,
mas também vai te dar buff de dano, vai te dar dano real, vai fazer com que você fique muito mais forte para as lutas. Então pensa nesse dragão aqui como se fosse uma mistura dos outros dois. Pega todas as habilidades do dragão roxo e todas as habilidades do amarelo, joga tudo nesse dragão tempestade, é isso que ele causa, tá? Então, obviamente, eu sei que você já pegou a visão que esse dragão é fundamental para você fechar partidas. A gente explica um pouquinho mais sobre ele lá para metade do vídeo, quando eu explicar mais sobre quais momentos fazer o dragão, mas você já consegue pegar a visão que esse dragão é muito importante, que sim, você vai, sempre que possível, querer ele para finalizar um jogo. Agora, você precisa saber uma coisa também, que toda vez que você faz um dragão, você ganha um debuff para os próximos dragões, que se chama Vínculo Primordial. Ele aparece na sua tela ali embaixo e mostra que você vai causar menos dano caso queira fazer um próximo dragão no intervalo de 90 segundos. Então os dragões de 4 minutos de partida você vai causar menos 50% de dano ao fazer o segundo, e depois dos 10 minutos você vai causar menos 60% de dano. Com isso, você já consegue entender que o Rock é um jogo diferente de outros MOBAs, que ele não te incentiva a fazer dois objetivos ao mesmo tempo. O ideal, na maioria das vezes, não é uma regra, mas o ideal é que você faça um dragão e aplique essas vantagens que você pegou nesse dragão no mapa, e aí quando você controlar bem o mapa, você vai para o outro dragão. Existem situações sim, onde seu time está muito mais forte, depois de 10 minutos de jogo, tá todo mundo com mais itens, mais build, que aí essa redução de dano para fazer o segundo dragão não faz tanta diferença assim, ou que vocês estão muito na frente que dá para se dar o luxo de fazer dois dragões ao mesmo tempo. Só que na maioria das vezes, e isso é um erro que muita gente comete, fazer dois dragões na sequência é extremamente criminoso e pode fazer sim vocês perderem a luta do segundo dragão, tomar muito dano, sofrer para fazer o segundo dragão e o time adversário vem, contesta, pega o dragão, vocês dão lixo para eles, né? Deixa de graça ali o dragão, eles só vão lá, dão um hit final e ainda mata todo mundo e seu time perde. Então, fazer dois dragões no Rock não costuma ser um bom negócio em pelo menos 80, 90% das vezes. E um conceito muito importante é você tomar cuidado, esse é um dos maiores erros que eu vejo na ranqueada, é da galera priorizar muito os dragões de um jeito desnecessário. No Rock, os dragões eles não te dão buffs definitivos. Os buffs duram pelo intervalo de tempo que você tá com o debuff, que você tá com o vínculo primordial. Então os buffs vão durar o mesmo intervalo, 90 segundos. Eles não se acumulam, diferente de outros MOBAs que você faz um dragão, 2, 3, eles se sobrepõem e chega no momento que você tá muito forte, chegou nos 15 minutos, você fez 4 dragões e tá gigante. No Rock não é assim, o buff ele vai durar por uma janela pequena. Então muitas vezes é mais vantajoso você invadir a selva adversária, tirar recurso dos caras, levar uma torre, farmar sua jungle, deixar o mapa de um jeito bem redondinho, tirando o máximo de recurso do adversário, para aí sim você voltar e fazer um dragão como uma última, não talvez última, mas uma das últimas opções. Não cai nesse bait de achar que você fez uma play e você tem que ir pro dragão. Ai, vamos pro dragão, vamos pro dragão. Se você pode negar recurso do time adversário ou negar terreno do time adversário levando torres, faça isso primeiro do que fazer um dragão, porque às vezes você faz o dragão, perde tempo no mapa e você nem usa esse dragão de forma tão correta. Agora, tirar a selva do time adversário, tirar a torre do time adversário, isso sim é definitivo. Quer dizer, a selva não é definitiva, ela vai voltar quando renascer, mas ali você já tirou um gold que não volta mais. O adversário não tem como recuperar aquele gold que você retirou dele. E as torres é a mesma coisa, ele não tem como fazer a torre levantar, a não ser que ele esteja de random. Tirar recurso do time adversário e ganhar espaço no mapa é mais importante que fazer os dragões. Mas tudo vai depender do tempo de partida, e se vocês estão com muita dificuldade para fechar um jogo, fazer um dragão overlord ali pode ser o que faltava. Se chegou o dragão tempestade, com certeza ele é uma prioridade, então é claro que cada partida é uma partida. Mas não cai nesse bait de toda hora querer ficar fazendo dragão, 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 porque a galera, principalmente que veio de outros MOBAs e tem esse costume de estacar dragão, no Rock é diferente, e o dragão não é tão importante assim quanto parece. Ele é legal, mas não é mais importante do que você tirar recurso do time adversário. Então vamos lá, qual dragão é melhor fazer em cada fase do jogo? Para isso, eu vou deixar aqui na etapa de fases, para você entender um pouco melhor enquanto que você vai fazer cada coisa, tá? Até os 10 minutos de jogo, vamos dividir entre 0 a 10, 10 a 20 e 20 em diante. Do 0 aos 10 minutos de jogo, o dragão tirano, o dragão amarelo, costuma ser um pouco mais vantajoso, porque você vai ter esse buff de luta. O Rock é um jogo que tem luta o tempo todo, então até antes de 4 minutos costuma ter fights, mas depois de 4 minutos com certeza vai ter muitas lutas, porque todo mundo já pegou o ultimate, porque o jogo começa a ficar mais acelerado. Então ter o buff do tirano te dá ali um extra, que vai fazer com que você tenha mais condições de ganhar as lutas, então ele é um pouco mais interessante sim.
Porém, o Overlord, o dragão roxo, não é um mau negócio, porque você vai ter um pouco mais essa pressão nas rotas e vai conseguir criar mais coisas no mapa. Então até os 10 minutos de jogo dá pra gente dizer que o tirano costuma ser um pouco melhor. Agora, quando você chega nos 10 minutos de jogo... Então aí, ó, quando tudo é melhorado no jogo, as catapas entram e o jogo fica diferente... Aqui vira um pouco de figura, fazer o dragão roxo costuma ser um pouco melhor. Lembrando, isso aqui não é uma regra. Tem partidas que fazer o dragão amarelo vai ser melhor porque você quer lutar, você quer forçar lutas, você quer forçar alguma coisa pelo mapa e ter esse buff é legal. Mas o roxo vai te dar aquela opção de controlar melhor as rotas, de ter aquele dragão que vai limpar uma rota inteira, que nem eu te expliquei agora há pouco, e isso sim faz com que ele seja um pouco mais interessante. Então, se você tiver que escolher, se você puder escolher, geralmente o roxo vai ser um pouquinho melhor que o amarelo. Mas, de novo, leve em consideração que eu falei, dependendo da partida, o amarelo também pode ser interessante. Depois dos 20 minutos de partida, não tem o que fazer, né? É o último dragão, você não tem nem outros dragões disponíveis e é claro, esse dragão aqui você vai sempre querer priorizar, sempre que você tiver condições. Lembra que ele é um dragão forte, então não dá pra você só sair iniciando. Ah, vamos fazer o dragão aqui e ignora tudo se você não tem pressão em rota nenhuma, se o time adversário tá todo ali próximo pra contestar, é besteira fazer isso. Porque tem chance da galera só virar em você ou eles roubarem o dragão. E se você ter esse dragão roubado aqui é um prejuízo absurdo. Todo dragão no jogo é ruim em ser roubado, mas esse aqui é assim, é praticamente decretar a derrota, porque esse é o dragão para você fechar jogo. Pense em um detalhe, se o jogo chegou a 20 minutos, é porque os dois times estão com dificuldade de ganhar a partida. O Rock não foi feito para ter partidas acima de 20, 25, 30 minutos. Se chegou até lá é porque os times estão com dificuldade. Esse dragão é o que falta para você fechar o game. Se mesmo assim você não conseguir fechar o game com esse dragão, é porque tem algo muito errado com o teu time, e isso serve para o time adversário também. Porque a maior vantagem dele é isso, ele te dá o que faltava para vocês conseguirem fechar o jogo, ou trazer aquele restinho de habilidade, né? Porque, pô, a galera tá com uma comp boa, mas não consegue ganhar o jogo porque o pessoal não é muito bom. O dragão traz o que falta. Então ele é sim uma grande prioridade e você não pode nem deixar o time adversário fazer e nem se dar o luxo de não fazer. Mas lembra, vou voltar no que eu falei antes. Tente fazer ele quando você tiver pressão e controle do mapa, senão vai ser um grande desperdício e você corre risco de perder. Mas tem uma coisa importante também que você precisa entender sobre as fases do jogo e na hora de priorizar o dragão. Porque às vezes você não pode ficar se dando ao luxo de escolher o dragão que você quer. Vamos dizer que vocês fizeram uma play aqui no bot e tá o dragão amarelo. E aí vocês fazem a play tudo bonitinho, redondinho e falam, nossa, mas passou de 10 minutos, o dragão, o Overlord lá em cima vai ser incrível. Vamos cortar o mapa todo mundo e fazer aquele dragão. No Rock o jogo é muito dinâmico e o tempo ele é muito valioso. Se você corta o mapa inteiro para fazer um dragão, você pode ter sim um grande prejuízo. Você pode deixar o time adversário voltar a responder, puxar sides e até lutar naquele dragão lá. Então às vezes você vai olhar o jogo como quadrantes. Você faz os objetivos daquele quadrante e aí você volta para completar o dragão que está no mesmo quadrante, para que vocês não percam tempo e possam otimizar o farm, voltar para sua selva, limpar os campos, enfim, continuar botando pressão no mapa. Então toma esse cuidado, tá? Nem sempre escolher o dragão é o melhor negócio. Às vezes você vai escolher o dragão que tá mais próximo, porque ele vai te otimizar tempo. Isso é uma coisa que você precisa entender. Em elo mais alto, a galera sabe disso e aplica muito bem, vocês já tem que saber desde já. E vamos dizer que você garantiu o Overlord ali depois de 10 minutos, você pegou o dragão roxo, depois de 10 minutos você tá falando, Maquinara, onde que eu solto esse dragão? Aqui você vai ter que levar algumas coisas em consideração, mas eu vou te dizer de uma forma bem geral. Na maioria das vezes você vai querer soltar ele em uma das rotas laterais, porque você quer afastar o time adversário. Então eu vou te explicar um conceito bem simples de jogo. Se você solta ele no bot e vai com o seu time no top, ou vai alguém do seu time puxar o wave do top, naturalmente você cria duas rotas de pressão, em cima e embaixo, e você obriga o time adversário a se separar. Então alguém vai ter que defender uma dessas rotas, enquanto o resto do time vai defender a outra. Se você consegue fazer isso, você vai ter 5 jogadores em uma rota só, enquanto o adversário vai ter pelo menos um jogador separado respondendo uma dessas rotas. Você cria uma vantagem numérica e joga um 5v4. Jogar na rota do dragão por todos os buffs que ele te dá é legal, então você pode sim muitas vezes querer jogar o dragão e juntar os 5 jogadores lá para garantir a torre, ou então você solta esse dragão numa outra rota, junta os 5 jogadores na outra ponta do mapa, ou às vezes no mid mesmo, depende da situação, tá, guys? Depende de como tiver a partida. Mas você junta numa outra ponta do mapa, porque alguém vai ter que defender aquele dragãozão gigantesco, enquanto vocês lutam na outra ponta em vantagem numérica. Então o conceito é você tentar separar o time adversário o mais longe possível. Se você solta na rota do meio, é muito fácil pro cara, de repente, vir da rota lateral e chegar no meio para defender. É mais fácil dele se juntar com o time.
Agora, ele sair do bot pro top ou do top pro bot leva mais tempo, e é nesse intervalo que você tem uma vantagem numérica e vai tentar levar vantagem. Então, esse seria o conceito mais básico para você usar um bom dragão. Mas também tem a situação de defesa, né, onde vocês se juntarem em um lugar do mapa e o time adversário colocou um herói que splita ali, né, que é bom para levar torres, e ele tá sozinho numa ponta levando torres, e ele vai levar a sua T2, a sua T3, ele vai querer fechar o jogo, você solta o dragão na rota que ele tá para limpar todas as tropas, e ele tem que recuar e vocês sim continuarem pressionando e forçando o mapa. Então existe essa forma também de defesa, mas sempre que possível você vai querer usar ali de forma mais coordenada no ataque. É claro, guys, vocês estão numa ranqueada onde cada um joga por si e não dá pra fazer isso perfeitinho, solta um dragão, junta todo mundo na outra, mas pelo menos o conceito é esse, você tem que fazer o conceito correto. Porque se seu time já é ruim, se a galera vai fazer cada uma coisa por si e você ainda aplica o conceito errado, aí não tem como ganhar mesmo, você não vai ter chance nenhuma. Mas fazendo o conceito certo, pelo menos você aumenta um pouco a sua chance de ganhar uma partida, mesmo que ninguém respeite cal nenhuma, mesmo que cada um faça o que quer. Fechou, família? Então é isso, eu tenho certeza que você já conseguiu entender muito melhor como as coisas funcionam, então eu preciso que você deixe nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você gostou, se você não gostou. Se você só gostou, fala assim, pô, Maquinário, eu curti. Pronto, já tá pago, eu vou saber que esse tipo de vídeo te ajudou bastante. Só nos comentários esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença e espero te ver em um próximo vídeo.